Boa noite, irmãos. Vamos fazer uma oração para iniciarmos o nosso estudo dessa noite. Vamos orar. Querido, amado Pai, nós adoramos, exaltamos o Teu santo nome, ó Deus, porque só Tu, ó Deus querido, és digno do nosso louvor, da nossa adoração. Ó Deus, nós Te glorificamos, exaltamos o Teu nome, pela Tua bênção que se estende até nós, por esse dia, ó Deus, que o Senhor nos deste de vida, o dia que o Senhor nos deu a provisão, o dia que o Senhor cuidou de nós, nos guardou, e agora, ó Senhor Deus, o Senhor nos trouxe à Tua casa nessa noite. Ó Deus, nós Te pedimos que o Senhor nos fale nessa noite, nos ensine acerca da Tua palavra, use o Teu servo aqui, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos. Peço, Senhor, misericórdia e que o Senhor esteja sendo boca, que eu possa ser boca do Senhor nessa noite aqui. Nós Te pedimos tudo isso, ó Deus, no nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Queridos, nessa noite, então, nós estaremos discorrendo acerca do capítulo 19 da nossa Confissão de Fé de Westminster, que é acerca da lei de Deus. Este capítulo, ele contém 7 parágrafos, 7 divisões. E eu estou na responsabilidade hoje e na próxima semana, onde nós estaremos dividindo esse estudo, esse capítulo em 2 estudos. Eu estou pretendendo nós irmos até o capítulo 4, até o parágrafo 4, e na próxima terça-feira a gente termina, né, o parágrafo 5, 6 e 7. Então, capítulo 19, acerca da lei de Deus. O primeiro parágrafo nos diz o seguinte: Deus deu a Adão uma lei, como um pacto de obras. Porque esse pacto Deus o obrigou, bem como toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua. Prometeu-lhe a vida sob a condição de ele cumprir a lei, e o ameaçou com a morte, caso ele a violasse, e dotou-o com poder e capacidade para guardá-la, ou guardar a lei. Então, irmãos, esse capítulo começa aqui com esse parágrafo, já com um assunto que nós já estudamos lá no capítulo 7, acerca dos pactos que Deus fez com o homem, o pacto das obras, o pacto da graça. Mas o que nós estamos falando aqui? Ele começa a relatar aqui desse pacto que Deus firmou com Adão, lá no Éden. Que pacto seria isso? O que esse pacto estaria exigindo de Adão? Paulo, o que esse pacto estava exigindo, então, de Adão ali, como nós vimos aqui neste parágrafo? Obediência. Ou seja, por isso que fala pacto das obras, que era necessário uma ação, ou ele precisava sair da sua inércia, ele teria que fazer algo. Por isso que esse pacto teve, então, essa nomenclatura, esse nome de obras, porque era necessário para que seja cumprido uma das partes, que era a parte do homem, que era Adão, a exigência. E a parte de Deus era que, se ele cumprisse esse propósito, seguisse essa determinação para ele, que era a obediência, ele teria algo que era a sua vida eterna. O que garantia isso a Adão lá no Éden, essa vida eterna? Existia algo lá que ele... Não, tinha algo que o capacitava a ter essa vida eterna lá no jardim. Que existiam 2 árvores. A árvore da vida. Existiam 2 árvores. A árvore do bem e do mal. Essa era uma exigência de não comê-lo.
Porque dentro desse pacto, Adão tinha algumas exigências, que era crescer, multiplicar, governar a terra e não comer do fruto. Não tinha muitas exigências, não era um catálogo assim de... Olha, Deus falou, olha, cresça, multiplique, governe, administre e não coma dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal. Essa que você come, da árvore da vida. Que você, comendo da árvore da vida, você tem a vida eterna. Continua assim, vai dar tudo certo, que ótimo, que maravilha para nós. Só que, entretanto, contudo, Adão não conseguiu cumprir a parte dele. Né? Adão não cumpriu a sua parte no pacto, na aliança que Deus firmou com ele. E aí, então, Adão desobedeceu. E é por isso que Deus fala assim, olha, então, é necessário que nós expulsemos, né, Adão do Éden, porque depois dele quebrar o pacto, depois que ele quebrou a aliança, que ele pecou, que ele desobedeceu, ele não mais teria essa parte do pacto que Deus daria a ele, segundo ele obedecesse, da vida eterna. Então, expulsa ele do Éden, para que ele não tivesse mais acesso à árvore da vida. Né? Então, assim, porque esse fruto estava ali disponível para ele. Toda hora que ele quisesse, ele poderia ir lá e usufruir dessa parte do pacto, desse benefício que Deus o deu, de estar ali tendo a sua vida eterna, e isso ia sendo proporcionado a ele com esse consumo da árvore da vida. Né? Então nós tínhamos aqui as ordenanças para Adão, né? Como eu disse, que era para multiplicar, encher a terra, dominar a criação e não comer-se do fruto. Né? Então nesse pacto que nós chamamos de obras, é porque o cumprimento da promessa de vida eterna estava ligada a uma ação, um ato de obediência de Adão. E a confissão de fé, ela está começando então este parágrafo aqui, da lei de Deus, para nos lembrar desse pacto lá, das obras que Deus firmou com Adão, né, para nos lembrar dessa lei. E a lei, num pacto de obras, o objetivo da lei, então, para nós hoje, não é que nós conquistemos mais a salvação. Ou seja, a lei hoje não nos habilita, não nos concede, não nos permite que o cumprimento dela, como era lá para Adão, isso não nos condiciona mais a sermos salvos, garantirmos a nossa salvação somente pelo cumprimento de uma lei. Isso foi restrito lá no Éden, juntamente com Adão. Então, devido isso acontecer, devido a Adão não conseguir ter cumprido a sua parte, devido, então, a Adão quebrar esse pacto, Deus instituiu um novo pacto. Deus olhou para a criação, para o homem, e teve misericórdia do homem, então falou assim, olha, então tá, agora nós vamos firmar um outro pacto, que agora não depende mais de você, do homem, não vai depender mais do homem, para que ele tenha a vida eterna, como Adão tinha, que foi o pacto da graça. Né? E é necessário, então, que o pacto da graça, que nós estamos hoje inseridos nele, mas não no fato de estarmos no pacto da graça, não quer dizer que não tem mais lei nenhuma. Então, o fato de hoje estarmos inseridos, estarmos aí debaixo do pacto da graça, não quer dizer que nós não devamos e não devemos obedecer leis. Porque muitas vezes fala assim, dividia-se o Velho Testamento, era o período da lei. O Novo Testamento é o período da graça. E ponto. Aí fica muito seco, muito cru e muito assim, raso. E aí, se olharmos, fazer uma análise rápida, não, então, cumpria-se a lei no Velho Testamento e hoje não precisa de cumprir lei nenhuma. Calma.
Não é bem assim. Hã? Isso nós vamos olhar mais para frente aí. Você vai falar assim, as leis do Velho Testamento, que nós vamos dar uma pincelada em algumas aqui, as leis que não são regidas hoje mais, não são exigidas hoje mais, não são necessárias hoje mais, que muitas das vezes tem denominações que as resgatam de lá e traz para cá sem necessidade nenhuma de haver esse... Hã? Isso, e nós vamos ver que aí as leis cerimoniais, né? Então, assim, olha, então no pacto das obras, como nós já dissemos, Adão tinha que povoar a terra, multiplicar, dominar a terra e não comer do fruto. E que eram poucas vamos dizer assim, as ordenanças, pouca coisa, vamos dizer assim, do que ele deveria fazer. E se falar dessa questão assim, olha, se formos olhar, a maioria das leis, então, foi instituídas no Novo Testamento ali. Se formos olhar nessa questão assim, na época do Velho Testamento, a lei, então muitas leis foram instituídas já no Novo Testamento, que nós já estamos já no Pacto da Graça. Então não pode fazer essa separação de uma forma radical assim. Mas então, se nós vamos ver agora o que nos diz então o segundo parágrafo. Esse foi... nós vamos ver aqui alguns textos só para confirmar isso. Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha só o que Adão tinha que fazer. Aí outra coisa, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. Romanos 10, 5. Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Então, esses são os textos que estão confirmando isso, esse primeiro parágrafo da nossa confissão de fé. Agora, o que nos diz o segundo parágrafo? Essa lei, depois da queda do homem, continua sendo uma perfeita regra de justiça. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai, em 10 mandamentos, e escrita em 2 tábuas de pedra. Os primeiros 4 mandamentos contêm os nossos deveres para com Deus, e os outros 6, os nossos deveres para com os homens. Então, nós estamos vendo aqui agora as primeiras leis morais. Agora nós vamos ver umas certas subdivisões dentro das leis, e a primeira dela aqui, que nós vamos ver que Deus instituiu para a nação, para o seu povo, que estão dentro, inseridas dos 10 mandamentos, tem como nome as leis morais. Então veja que a lei de Deus não se resumiu lá apenas ao pacto das obras. Mesmo depois da queda do pacto, do pacto da graça, em que Deus colocou um plano de salvação, ainda assim Deus continuou nos dando uma lei. Dando assim ao seu povo leis, ordens, estatutos, para que nós pudéssemos cumpri-la. Não mais com a finalidade da salvação, como eu disse, né, o cumprimento da lei em si não nos outorgará, não nos dará salvação. E essa maior expressão dessa lei de Deus se resume então aqui dentro dos 10 mandamentos. E a confissão de fé nos mostra que Deus coloca regras de como nós nos relacionarmos com Ele e com o nosso próximo. Eu vou fazer aqui uma leitura assim, bem resumida dos 10 mandamentos, só para nós entendermos, para nos dar base aqui bem rapidamente. Então, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O resumo do primeiro mandamento. Do segundo: não faça para você imagem de escultura. Não adore, nem preste culto às imagens. Não faça e nem adore. Não tem outro Deus além do nosso Deus.
Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. É o terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Quarto, lembre-se do dia do sábado para o santificar. Então, assim, dentro da primeira tábua que Moisés recebeu lá, tinha essas primeiras 4 ordenanças que estavam direcionadas do relacionamento entre o homem e Deus. Não tem outro Deus a não ser o nosso Deus, não faça mais escultura, não tome o nome de Deus em vão, ou seja, respeite Deus e lembre do dia do sábado para santificar. Esses são os primeiros 4 mandamentos. E aí veio a segunda tábua, que estavam com os outros 6 mandamentos. Ou seja, o 5º mandamento, honre pai e mãe. Esse aqui, muitas vezes, o pessoal esquece dele, né? Para quê? Honrar pai e mãe, né? Estão fazendo exatamente o contrário. O 6º mandamento, não matarás, não mate ninguém. 7º mandamento, não cometa adultério. Então, a você que é casado, não adultere, não prostitua, não arrume confusão para sua cabeça. Literalmente. 8, não roube, não furte, o 8º mandamento. 9, não dê falso testemunho contra o seu próximo, ou seja, inventar mentira sobre o seu próximo. Olha, o Gustavo sabia. Sério? Não acredito. Sério, isso mesmo? Você dá falso testemunho, levantar falso, inventar mentira. Não faça isso contra o seu irmão. 9. 10. Não cobice coisas do seu próximo. Não cobiçarás. Mas o irmão tem um carrão. Eita, se eu tivesse aquele carrão. Queria tanto ter um carro. Tinha um programa de humor, né, que o cara ficava com um olhão assim, né? Eu queria tanto. Que era falando sobre isso, né? Sobre a inveja. Ou seja, você querer ter o que o outro tem. Então, então nós vemos aqui o resumo dos 10 mandamentos. Então, aí nós vemos que no Novo Testamento, nós vimos que os 10 mandamentos se resumem, então, em uma palavrinha: amor. Amando a Deus, amando ao seu próximo, com o amor aí, vai ficar mais fácil de nós conseguirmos cumprir essa lei moral. Amando a Deus, você não vai caçar outro Deus. Amando a Deus, você não vai querer levantar uma imagem de escultura para que você se prostre e adore. Lá, amando a Deus, você vai respeitar Deus. Amando a Deus, você vai tirar um pouco do seu tempo para Deus. Amando ao seu próximo, você vai respeitar o seu pai, sua mãe, cuidar do seu pai, sua mãe. Você não vai ter vontade de tirar a vida de ninguém. Você não vai querer, já que Deus te deu uma esposa, te deu um marido, você não vai querer um outro, se Deus já te deu aquele, e o casamento é para a vida inteira. Então, ponto final. Então, você não vai querer se adulterar, você não vai querer tirar do outro aquilo que é dele, para você, tomar posse de algo que não é seu. Amando o seu irmão, você não vai querer falar mal do seu irmão, inventar mentiras, inventar confusão contra o seu irmão. E você não vai querer cobiçar nada do seu irmão. Então, os 10 mandamentos resumem nessa palavrinha tão pequenininha, mas com significado tão grande. É o amor, amar a Deus, amar ao próximo. E isso aí que Deus resumiu lá, Jesus resumiu lá, quando perguntaram para ele: mestre, qual o maior dos mandamentos? O que ele falou? Amarás, Senhor teu Deus, força toda a tua ação, toda a sua entendimento, toda a tua alma. E próximo como você mesmo. Ô, gente, faz isso e viverás. Acho que nesse versículo mesmo que falou isso, nem faz isso e viverás. A conclusão? E nisso resiste toda a lei, resume toda a lei dos profetas. Então, gente, facinho demais. Não. Mas o resumo é esse. Não, facinho não. Nós estamos ironizando aqui.
Tem, mas é aí que Deus é. Tem os próximos que a gente não quer estar próximo dele, né? Por isso que está o 70 vezes 7, né? Que é uma. Isso. Que uma soma, é uma multiplicação. E o interessante, quando isso foi dito, o perdoar 70 vezes 7, é durante um dia. Quando ele colocou, falou assim, quantas vezes que eu devo perdoar meu irmão que ele me ofender? 70 vezes 7. Faz isso, então, né? Pois é, então assim, é algo assim que é para você nem pensar nisso. Né? E, só para ficar gravado aqui no estudo, Paulo falou duas coisas aí, que hoje a questão do amor hoje está desgastado, a palavra amor hoje, o sentido dela está muito banal, né? E depois você falou outra coisa aí que eu acabei me perdendo. Pois é, mas você falou outra coisa que eu acabei me perdendo aqui, que eu ia destacar para ficar. Amor é renúncia. Obrigado, Letícia. Foram as duas coisas que o Paulo falou que eu gostaria que ficasse, que essa conversa nossa não vai ficar, né, na gravação, mas que a palavra amor hoje está muito desgastada, está muito banalizado, e que o amor, na realidade, hoje seria renúncia. Promover o bem ao próximo sem querer nada em troca. E isso é renunciar. O benefício que eu poderia ter em fazer algo para a Letícia. Eu vou fazer. Mas a bênção ali vai me retribuir. Não retribuiu? Fazer igual Tonton. Vovô. Já está me corrigindo já. Né? Letícia, você não vai me retribuir. Então, tipo assim. Então, assim, nós entendemos na realidade. E como eu brinquei aqui, facinho, né? A consciência falou, não é. E realmente não é, irmãos. Isso aí, humanamente falando, nós estamos passíveis de só errar mesmo. A questão do homem, né, do homem carnal, do homem natural, é fazer só coisa errada mesmo. Né? Então, assim, mas Deus instituiu, então, para que nós tivéssemos um parâmetro, a lei moral, para nos orientar e nos dizer, olha, mesmo que você não consiga, é assim que tem que ser feito. Amém. Aí nós temos que amar o outro, não como eu o amo, mas como Deus. É. Então, já passando então, em cima das leis morais, então nós vamos aqui tirar alguns textos aqui para confirmando essa questão desse parágrafo aqui do capítulo 19 a respeito das leis. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago 2, 8 a 10. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Vamos lá, outro texto, Deuteronômio 10, 4. E então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira Escritura, os 10 mandamentos, que ele vos falará no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Mateus 22, 37, 40, diz também assim, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E no terceiro parágrafo, ele começou então a falar lá das leis morais, que nós já vimos no segundo parágrafo, e nós vamos ver também outra característica da lei,
que é a cerimonial. Então Deus quis dar ao seu povo, além da lei moral, a lei cerimonial, que contém diversas leis típicas, que quer dizer, o que quer dizer então leis típicas? Que tipificam, que apontam para Cristo. Então, todas as leis cerimoniais que nós vamos começar a abordar aqui agora, todas elas estão apontando para o que havia, naquela época, apontariam para o que haveria de vir, o que haveria de acontecer com Cristo. Por isso que está essa palavra típicas. Não é como se fosse usar a palavra, danças típicas, a dança típica da festa junina, é isso, dança típica, não, típica porque vai estar tipificando, vai estar mostrando, vai estar salientando, vai estar diferenciando, olha, é esse. Por isso que essas leis estavam apontando para Cristo. Os sacrifícios do Antigo Testamento, por exemplo, em que o povo deveria levar o cordeiro para ser sacrificado, isso era um tipo de Cristo, ou seja, o cordeiro ele era um tipo de Cristo, um exemplo. Tem, aí as leis cerimoniais têm muito mais detalhes, detalhando essas questões de como que o povo estava aprendendo. Quando o povo estava ali nessa cerimônia, estava aprendendo a relação do que, quem seria Cristo, o que aconteceria com ele. Uhum. Se nós olharmos algumas cerimônias que nós vamos usar como festas, que o povo judeu, eles tinham, todas elas apontavam para Cristo. Eram 7 festas. Por exemplo, a festa da Páscoa. Em resumo, a festa da Páscoa, ela apontava para a crucificação e morte de Cristo. A festa dos pães asmos, que era uma festa que tinha a síntese ali em agricultura e tal, né, pão sem fermento, mas ele apontava para o sepultamento de Cristo, a festa de pães asmos. A festa das primícias apontava para a ressurreição de Cristo. A festa do Pentecoste apontava para a descida do Espírito Santo. Então, assim, quando eles faziam essas festas, era com esse intuito, era com esse ato pedagógico que eles estavam ensinando o povo do que haveria de acontecer. A festa das trombetas, elas apontavam para o momento que seria do arrebatamento do povo. A festa da expiação, era a festa do perdão, que apontava então para a redenção que aconteceria para o povo. Apontando o quê? Como que seria essa expiação? Apontando para Cristo. A festa dos tabernáculos apontava então para o retorno de Cristo. Então, tudo isso, irmãos, era para prefigurar Cristo, ou seja, para dar um exemplo para o povo de que Cristo do que Cristo faria, quais seriam suas obras, o que Cristo sofreria. E só dando um exemplo, então, dessas festas aqui, essa festa, então, da expiação. É um exemplo, só para nós entendermos como que ela era feita. Essa festa da expiação, era trazido 2 bodes no momento da festa. O primeiro bode, ele era sacrificado. E esse bode, ele era sacrificado, tipificando, então, o que Cristo faria. Ou seja, todo o pecado do povo de Israel era jogado assim, tipificando um exemplo, sobre
né, aquele bode, e ele então, depois de falar, olha, o bode agora está com o peso dos nossos pecados em todas as costas, hein? Levava ele lá para o altar e o sacrificava. Daí, hoje, a gente usa essa expressão de bode expiatório. Esse bode, ele expiou, ele foi a forma de se expiar os pecados, de remir os pecados. Então, hoje, você vocês estão me pegando de bode expiatório, né? Eu não tenho, vamos dizer, tem culpa nenhuma, vocês estão jogando tudo, a culpa toda em cima de mim, né? Então, aí hoje se usa, então, essa expressão por causa dessa questão. E o outro era o bode emissário. Esse bode também, simbolicamente, pegavam todos os pecados, colocavam nas costas dele e falavam assim, rapaz, você está com o pecado do povo todo e agora? Pegava esse bode, levava ele para o deserto, soltava ele lá. E lá ele morria para lá, sumia. E qual que era a intenção do ensino dessa questão desse bode emissário? Era que Deus pegaria o pecado de toda a nação e levaria para bem longe. Mais esquecimento. E quem que eles estão pegando de ensinamento? É o rapazinho e o bode. Né? Então, assim, tudo que nós entendemos hoje, que Cristo fez na cruz, está vendo como é que essa festa era uma forma didática do povo entender? Olha, quem que seria Cristo? Seria aquele que receberia sobre ele todo o nosso pecado, que ficaria ali, ó, espiaria ele na cruz. Olha, os nossos pecados, Deus falou que vai jogar no mar de esquecimento. Como que nós vamos ensinar o povo que vai ser isso? Pega, põe, fala aí, ó, o pecado está no bode aí, o bode vai sumir para lá e os pecados foi junto com ele lá. Então, só para a gente ter um entendimento, só para dar uma passada aqui, né? De como seria essas questões aí, dessas festas, né? E qual o objetivo delas. Então, cada um tinha os seus objetivos. Então, agora, uma vez que Jesus Cristo, então, veio, ofereceu um sacrifício perfeito, um sacrifício que não precisa ser repetido, porque todas essas festas, elas precisavam ser repetidas. Não fazia uma vez na vida, não. Então, de tempos em tempos, essas festas precisavam ser repetidas. Então, assim, uma vez que Cristo veio, fez um sacrifício perfeito, então não precisa mais do sacrifício de Cristo ser refeito, que ele foi feito uma vez só. Então, nós não precisamos mais, por isso, então, que essas leis cerimoniais, como diz aqui nesse parágrafo 3º do Velho Testamento, elas foram abolidas. Não há necessidade mais de se fazê-las. Quando nós olhamos lá em Colossenses 2, 14 e 17, eu vou ler só o versículo 17, 2:17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então o apóstolo Paulo aqui está colocando tudo isso que era feito, dando um exemplo para que o povo pudesse entender, na época já do apóstolo Paulo. Olha, tudo isso era como sombra. Você, por exemplo, quando você está andando na rua e vai chegando na esquina assim, e uma pessoa vem vindo de lá. E aí tem uma luz, bate, você vê o reflexo da pessoa. Você fala, opa, está vendo aí, está vendo uma sombra ali. Aí você sabe que está vindo alguém, consegue ter uma ideia, a sombra já ajuda, se é baixinho, né? Se é mais alto, se talvez já está um pouco mais esbelto, se é um pouquinho mais cheinho, você tem ideia se é um cabeção, né? Dá para ter uma ideia, mas você não consegue ter a ideia completa porque você está vendo apenas a sombra. Você está tendo uma ideia. Você não consegue, por exemplo, ver a cor dos olhos dessa sombra. Olha, está vindo aí um camarada de olhos azuis. Olha, está vindo uma morena. Não. A roupa, a cor da roupa. Então, o apóstolo Paulo então falou assim, olha, isso era como sombras, né? Ao vermos uma sombra de uma pessoa, então nós não conseguimos ter ideia do completo, mas alguma coisa a gente consegue já termos algumas definições,
Temos alguma ideia. Então, por isso que o apóstolo Paulo coloca essa questão aí, importante, de fazer essa coligação dessas leis cerimoniais, do que era feito lá, tudo apontando para Cristo, tudo para que o povo viesse a entender, viesse a saber a respeito do Salvador, que era Cristo Jesus. E aí, então, esse apóstolo Paulo falou assim, olha, agora que na nossa época Cristo veio, já não precisa mais de sombra, nós estamos vendo. Aí eu consigo ver, quando quem teve a oportunidade de conviver com Cristo, olha, Cristo, né, tem um cabelão, mas põe aí nos quadros, né, cabelão, Cristo é bonito, não sei o quê. E apesar que a palavra de Deus fala que não havia né, beleza nenhuma nele, né, ali na cruz, né. Não, tem essas questões também, né? Tem essa questão, tirando a beleza física, que Cristo, com certeza, ele se destacava pela imponência, pela autoridade até da forma de andar, vamos assim dizer, né? Ele já puxava esse respeito, né? Aí, quando quer ajudar a Deus, é que... Então, assim, essa lei, quando nós vemos aqui, Cristo, ele falou assim, olha, que falaram assim, você veio para acabar com a lei? Aí que Cristo falou, não, eu não vim, não, eu vim para cumprir ela. Eu vim para que a cumprisse. Né? Quando ele começou a mostrar a realidade, igual o Walter falou, da questão da lei que foi ensinada, e de Cristo já ali tipificado, já em carne, tipificado na lei que estava lá atrás, o pessoal falou assim, não, mas você tá indo contra. Não, filho, eu estou aqui para cumprir, para que a lei se cumprisse em mim, em Cristo. A lei está se cumprindo em mim. Né? Então, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Né? E ela está sendo cumprida em mim. Aonde que o pessoal falou, gente, nós estamos pegando esse negócio dessa lei, né? Há tanto tempo, estão ficando, agora vem Jesus aí, né? E vamos dizer, e joga um balde de água fria em nós. Então, os textos bíblicos que nos confirmam essa questão das leis cerimoniais, aquilo que a Confissão de Fé está colocando aqui, Hebreus 10, 1, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, olha o que nós estamos falando, né? Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Colossenses 2,17, é o que nós lemos, né? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Efésios 2, 15 e 16, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Irmãos, já deu mais de 9 horas, eu vou parar no parágrafo 3 hoje, e aí no próximo estudo a gente faz os outros parágrafos, que ainda o quarto parágrafo que eu queria ter colocado hoje já entra as leis civis. Não, foi não. Mas terça-feira que vem, se precisar, nós já fica até 10 horas e termina o capítulo 19. Mas então nós vimos hoje esses 3 parágrafos em que nós já abordamos a lei moral e a lei cerimonial, né? Todas elas apontando para Cristo. E as leis civis também nós vamos ver que também tem esse apontamento para Cristo, e assim vamos seguindo até o término desse capítulo 19. Então vamos orar, encerrando nosso estudo essa noite. Deus querido, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor e agradecendo ao Senhor por esse momento que passamos aqui e que podemos, ó Deus, conversarmos e aprendermos juntos acerca da palavra do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos tem dado a Tua palavra, o ensino dentro da Tua palavra, que, ó Deus,
nos ensina cada dia mais acerca do que o Senhor é, do que o Senhor tem para nós, do que o Senhor planeja para nós, todos os planos, projetos do Senhor para nossas vidas, ó Deus, nós cremos que está tudo embasado dentro da Tua palavra. Por isso nós agradecemos ao Senhor e continue, ó Deus, a nos falar a cada dia mais acerca da Tua palavra e e também, ó Deus, agora nos leve de volta aos nossos lares, debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua proteção. Deus querido, é no nome e para a glória do Senhor que nós oramos. Amém